Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Santana, eu sou responsável pelo relacionamento com os clientes aqui na Esfera e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre PLD horário. O PLD horário é uma nova forma de calcular o PLD, que todo mundo já conhece hoje. Hoje ele é calculado uma vez por semana e é dividido por semana patamar. Então, dentro de um dia você tem 3 valores. Então, a partir de janeiro de 2021, ele vai ser calculado de forma horária, ou seja, a gente vai ter 24 valores de PLD para o mesmo dia. O PLD horário foi criado para trazer a operação do sistema mais perto da realidade. É importante a gente falar que essa forma de precificação ela já é usada em diversos países do mundo. Então, essa é uma evolução do setor elétrico brasileiro. Então, e a gente espera que o PLD horário ele vai refletir melhor a operação da forma que ela acontece. Que a operação acontece de forma horária. Então, a gente imagina que isso vai trazer um benefício para o sistema por conta disso. Então, a gente espera com isso, por exemplo, que os encargos de serviço de sistema eles sejam diminuídos. Porque, por exemplo, quando uma térmica precisa gerar energia, por algum motivo, ela gera e esse custo dela, que não é coberto pelo PLD, ele é socializado com todos os consumidores. Então agora a gente espera que o seguinte, quando essa térmica tenha que gerar energia, esse custo dela já reflita no PLD. Então a tendência é que a gente tenha menos encargos. E além disso, o PLD horário também pode trazer, deve trazer na verdade, novos benefícios e novas formas novos produtos de comercialização, porque ele vai gerar oportunidades que hoje a gente não tem com o PLD da forma que é calculado agora. O PLD horário vai servir para todos os agentes da mesma forma que o PLD é hoje. Então, de novo, a CCE vai calcular, vai divulgar e ele vai ser a base de precificação para todo o sistema. Então, todos os agentes vão ser impactados por ele. O preço do PLD horário vai ser divulgado de forma diária e no final do dia. Então, a CCE, a Câmara de Comercialização, que é responsável pelo cálculo, no final do dia ela vai divulgar a curva que vale para o dia seguinte. Não vai trazer nenhuma mudança na contabilização da CCE da forma que é hoje. Então, por exemplo, a contabilização hoje ela é toda feita com base mensal, a liquidação é feita uma vez por mês, o fechamento de curto prazo, a compra de contrato, cessão de energia de curto prazo é feita uma vez por mês, e isso não muda. Isso continua, pelo menos a princípio, continua da forma que é hoje. A introdução do PLD horário, ela não deve alterar a contratação de energia a longo prazo. Por quê? Durante 2020, a CCE já está divulgando o PLD horário, que é o que a gente chama de PLD sombra. E pelas nossas análises, ele está ficando, embora você tenha uma curva muito diferente ao longo do dia, na média ele tende a seguir o preço que a gente tem hoje. Então, quando você olha PLD como preço base para a contratação de energia de longo prazo, isso não deve afetar. Preocupação com estratégia de contratação, com momento certo para a contratação, ela se mantém e ela não vai ser afetada por conta do PLD. A princípio, não deve mudar em nada também a dinâmica da contratação de curto prazo. Isso porque, a princípio, a contabilização e todos os processos relacionados à CCE eles não vão mudar, eles vão continuar sendo em base mensal. Então, assim, num primeiro momento a gente não imagina que vai ter alteração nisso, mas é importante a gente mencionar que ao longo do tempo, ao longo que o PLD horário fique mais consolidado entre todo mundo, a gente possa ter algumas outras formas de comercialização de energia. Porque hoje, por exemplo, todo mundo está acostumado com comprar um volume de energia para entregar no mês inteiro. Talvez, e a tendência é que aconteça isso, que o PLD horário vai introduzir novos produtos, como compra por um dia ou compra por horas. A gente ainda não sabe como vai ficar, mas a tendência é que isso aconteça, porque isso já acontece em outros países. Então, é muito provável que também essa realidade se aplique ao Brasil. Um ponto bastante interessante para a gente discutir é sobre possíveis ganhos com o PLD horário. Muitos clientes nossos já me perguntaram se isso vai trazer oportunidade, se vai trazer custo. Então, qual que é a lógica? O PLD horário ele vai trazer uma melhor indicação dos preços. Ou seja, ele tende a refletir melhor quando a energia é cara e quando a energia é barata.
Obviamente a gente tem que fazer o estudo detalhado para entender como que é o seu contrato de fornecimento e como que é o seu perfil de consumo e como que ele pode ser, mas de fato ele tem sim a introdução do PLD horário traz sim uma possibilidade de ganho em função da modulação de consumo. Para esses clientes que estão em estudo, já estão em processo de migração para o Mercado Livre, é importante dizer que o PLD horário não muda em nada o que já está acontecendo. Então todo o processo que envolve adequação de cabine de medição, relacionamento com a concessionária local, ele se mantém. Então o PLD horário ele não impacta em nada disso. Ele vai impactar na operação do dia a dia, conforme os consumidores que já estão consumindo energia. Importante a gente observar que quando a gente fala PLD horário, a gente está mencionando o preço que é calculado pela CCE. Então você fica exposto a esse preço quando você não tem um contrato firme. Então, quando a gente olha nesse sentido, você tem sim diferenças de preços em ponta e fora ponta. No caso que a gente fala é patamar leve, médio e pesado. Mas, considerando que você tem um contrato de fornecimento com um gerador, uma comercializadora, esse contrato ele tem um preço único, tanto por hora de ponta quanto por hora de fora ponta. Então, essa questão não muda. Olhando sobretudo os riscos, a gente tem algumas formas de mitigar isso. A primeira delas e a mais importante é o deslocamento do consumo. Então, se você enxerga que a sua produção tende a ter um maior consumo de energia no momento que o PLD é mais caro, então a primeira medida seria a gente deslocar esse consumo para um PLD mais barato, porque é justamente esse sinal econômico que o PLD horário quer trazer, a otimização do consumo do sistema como um todo. Caso isso não seja possível, a gente tem algumas outras formas da gente trabalhar com isso. A primeira delas é estudar um contrato de fornecimento com modulação, por exemplo, com um fornecedor de energia atual ou com algum outro que seja. Ou alguns produtos estruturados, algumas trocas de modulação ou alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem sim algumas formas de mitigar esse risco. Então, obviamente a gente precisa estudar caso a caso, mas a possibilidade existe. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou qualquer outro assunto ligado ao mercado de energia, entre em contato com nossos especialistas. A gente vai com certeza te atender da melhor forma possível e vai tirar todas as suas dúvidas.